Pô, eu tô incluindo meu timer aqui porque é muita coisa para apresentar em pouco tempo, mas, como a Mandia falou, temos alguns tópicos para tratar aqui dentro de posicionamento de marca. Então, os três principais vão ser identidade visual, consumidores, que aí eu vou detalhar um pouco mais, mas eu decidi botar esse título, consumidores e branding. Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Heitor Guimarães, sou gestor de branding aqui da FEGEP. Eu cuido de como a marca da FEGEP é posicionada para a rede pernambucana, as J já federadas, e para as não federadas, para ir para os nossos parceiros externos. Sou pós-júnior do CIT, assim como o Dex, então venho da empresa de tecnologia lá do CIM, e atuo na área de marketing, sou estudante de publicidade, então sempre procurei ficar mais na minha área mesmo. E é isso. Vamos começar com identidade visual, falar um pouquinho. Basicamente, antes de para começar de fato, eu tenho que traduzir o que é identidade visual. É basicamente a cara do seu negócio. A identidade visual é uma construção de vários elementos gráficos e visuais responsáveis por criar uma atmosfera a respeito de quem é sua empresa, quais são seus valores e até mesmo como ela se vende para o mundo. É basicamente aquele primeiro, é o RG dessa empresa, como sua empresa vai aparecer a primeira vez para o cliente e ela representa, geralmente, a identidade visual representa muita coisa, ela representa todos os valores dessa empresa, representa tudo, mas de, de tantos valores, tantos pilares, tantas coisas que uma empresa representa, às vezes não consegue ser somente definida por um aluno, mas, trazendo um exemplo, né, essa cor lembra algo, e é o vermelho da Coca-Cola. Poderia talvez confundir com o vermelho da McDonald's também, mas é o vermelho da Coca-Cola. Tá passando carro de som, espero que não esteja tão alto, mas deixa eu fechar já um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Bom, foi Lucas, pensei na logo do esporte, mas eu acho que serve para o exemplo também, Lucas. Boa, voltei. Acho que o carro de som passou, mas sim, remete ao vermelho da Coca-Cola. E esse vermelho é tão marcante justamente pelo brand, todo o trabalho de brand, toda a estratégia feita atrás da marca da Coca-Cola. Então, quando você compra uma Coca-Cola, você não está comprando somente ela, mas uma ideia associada a ela, de toda aquela gás que movimenta, etc. Tem outro case de sucesso que é a Starbucks. Então, qualquer copo branco que você vê uma marca, geralmente você vai associar a logozinha de Starbucks, porque virou Asterix, sabe? Então, há um trabalho de marca por trás que consegue fortalecer essa marca e ser identificável em todos os lugares. Então, o que faz uma marca ser marcante, no caso da Starbucks, o, o que eles trouxeram é que, em cima disso, a narração do anúncio se coloca como você já percebeu, como tudo parece um pouco pessoal hoje em dia. Então, todos nós nos tornamos nomes e usuários, números e referências e endereços de IP. É por isso que por isso que na Starbucks decidimos fazer uma coisa de maneira diferente. De agora em diante, não nos referimos como um latte ou um mocha, mas sim aos seus, aos seus pais, como seus pais pretendiam, pelo nome. Esse é o diferencial da Starbucks, é tratar as pessoas pelo nome, e temos outros cases de sucesso. Mas, passando adiante, as formas e cores falam. Qual a importância de ter uma identidade visual única? No mundo de hoje, é basicamente se destacar. A gente sabe que existem inúmeras empresas, inúmeros setores de atuação, e a importância de ter uma identidade visual única é justamente ter esse reconhecimento, de você bater o olho e identificar, pô, essa marca é de tal empresa, de tal serviço, de tal produto. Então, é fundamental ter uma identidade visual única e dela, como é que se constrói, né? Basicamente, para construir uma identidade visual única, precisamos de 6 elementos. Primeiro, definir seu público. É essencial. Isso daqui eu acho que é a parte mais importante, primeira sacada, seja de publicidade, seja da área de marketing, tudo vai ser definido a partir do público. Então, definir seu público, encontrar sua personalidade, desenhar sua logo, buscar a tipografia correta, escolher a combinação de cores e definir seu estilo fotográfico. Detalhando um pouco mais cada parte dessa, definir o público. Definir o público é o primeiro passo para criar uma identidade visual de sucesso. Se você não souber exatamente com quem está falando, não saberá como e o que dizer. Então, um exercício bom de se fazer nesse momento é pensar quem eu gostaria que fosse amigo da minha marca. Então, a primeira etapa desse processo é você entender com quem você está falando, para você saber como você vai se comunicar da melhor forma.
que eu vou, essa parte eu vou detalhar um pouco mais no próximo tópico, que é consumidores. Então, um exemplozinho aqui. Como construir uma identidade visual? Desenhe sua logo. À medida que você desenvolve sua ideia, seu público-alvo passa a associar sua marca ao logo e assim transfere as percepções da sua marca para ele. Uma logo, vale ressaltar, é importante ter para as pessoas identificarem sua marca, mas não necessariamente ela vai resumir todos os atributos da sua marca. É importante que ela seja marcante, impactante, mas não necessariamente, não se preocupem de, isso não está resumindo todos os atributos da minha marca. Nem sempre vai conseguir, sabe? Então, o importante é que ela passe com uma mensagem relacionada à sua marca, mas não que englobe tudo necessariamente, sabe? Porque é um trabalho bastante difícil. Então, trouxe alguns exemplos e até para comentar uma tendência que tem acontecido nos últimos anos de trazer as logos para um lado mais minimalista. Então, a Apple tirando todo aquele colorido da maçã mordida e deixando só um pretinho mais básico. A Pringles já é, simplificando o bonequinho deles. FedEx a mesma coisa, Starbucks, Posto Shell e até em outros segmentos, né? Campeonatos de futebol como a Premier League, marcas esportivas como a Adidas, marcas de marketing como a MailChimp e, enfim, até a própria NASA. E buscar a tipografia correta. Escolher a tipografia pode ser complicado no processo de identidade visual, especialmente porque as marcas seguem tendências que estão em alta por segundos, mas rapidamente tornam-se obsoletas ou parecem ser originalidade. Então, aqui é importante ressaltar isso, porque às vezes a gente escolhe uma tipografia porque está em alta, sei lá, porque eu uso muito, mas é importante entender se aquela tipografia tem a ver com sua marca. Então, prestar atenção na mensagem da importância da serifa, sem serifa, enfim, é fundamental. Eu não vou detalhar muito agora esses detalhes da serifa, porque temos outros assuntos a tratar, mas vale a pena pesquisar depois. Para simplificar, limite o número de famílias tipográficas para duas, no máximo três, abrangendo assim propósitos específicos como título, subtítulo. Aqui alguns exemplos. E combinação de cores. No processo de criação de identidade visual, uma boa paleta de cores é limpa e flexível, fornecendo à marca opções suficientes para ser criativa, mas não o suficiente para sobrecarregar. Então, uma boa dica para desenvolver esse passo a passo é ter uma cor principal, no caso da FEGEP, o azul, duas cores primárias, então na FEGEP o branco seria o branco e essas umas cores seria a segunda cor, essas segundas cores e 3 a 5 cores complementares. Aqui também uma ideia de algumas combinações de cores e vale destacar até que existem algumas regras assim de como você unir cores, seja por, acho que é a regra do tríade, aí tem na roda cromática tem algumas combinações possíveis de fazer, também é muito interessante pesquisar depois. E definir o estilo fotográfico. A fotografia desempenha um papel enorme na identidade visual, desde a imagem do produto ou serviço até a publicidade. Nesse passo é importante definir diretrizes claras sobre os tipos de imagem e tratamentos visuais. Então, é fundamental que nos criativos que você faz e como você se apresenta para o público seja de maneira uniforme. Você vê aqui nesse exemplo do Trello que, apesar de ter elementos diferentes, eles seguem uma mesma linha de raciocínio ali que você identifica. Pô, é o estilinho do Trello, sabe? Então, é fundamental que, apesar de diferentes, eles se unam de alguma forma, sabe? Que eles tenham uma identidadezinha própria que reconheça o Trello ali naquela marca, sabe? E aqui, sinceramente, a minha parte favorita, falar um pouco sobre consumidores, comportamentos e públicos-alvos. Vamos falar um pouquinho sobre consumidores. Persona, ICP e público-alvo. Com certeza vocês já ouviram algumas dessas expressões por aí. E eu queria fazer primeiro um insight fundamental para entender esse assunto qual a diferença entre persona e público-alvo. Persona geralmente é uma definição específica, enquanto público-alvo é uma definição ampla. Público-alvo persona é um público hipersegmentado, tem detalhes sobre hábitos, comportamentos, pensamentos e necessidades, e tem que estar muito relacionado ao cliente ideal. Enquanto público-alvo é uma definição ampla, público mais abrangente, os detalhes não os detalhes se limitam mais à demografia e podem ou não querer um produto ou serviço. Então, quando eu falo de uma persona, vamos supor, eu sou um vendedor de carro, minha persona ideal é
Marcos, que tem 25 anos, tem salário X, 2 filhos. Eu estou detalhando Marcos, sabe? Enquanto se eu fosse vendedor de carros e quisesse atingir o público-alvo, quero pais de família, ali que moram em Recife, de 25, de 5 a 10 mil reais de salário, sabe? É algo que pode abranger mais de uma pessoa, enquanto a persona é exatamente aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, sabe? Então, é algo eita, bem mais segmentado e direto, sabe? É muito mais específico. Para isso, eu trouxe exemplos, que são, exemplo um, mulheres de 25 a 35 anos, com formação superior, com renda mensal de 5 mil a 8 mil, solteiras, moradoras da região do Nordeste e que fazem compras recorrentes de produtos para cabelo. É bastante, isso é um público-alvo, é bastante específico mesmo assim, você vê que tem muitas informações, mas não é específico o suficiente para ser uma persona. Assim como o segundo exemplo, que são homens de 50 a 70 anos com ensino médio completo, renda mensal entre 2 a 5 salários mínimos, moradores de Belo Horizonte, casados e que consomem notícias por meio de jornais impressos jornais impressos diários. Então, é isso. Existem um leque de pessoas que podem se enquadrar nessa descrição, mas pode ser mais específico. Como, por exemplo, nesses dois casos. Vou ler um deles porque é bastante conteúdo, mas tem 35, Cláudia, a gente já tem, você já viu a diferença aí, que a gente já tem um nome para essa pessoa, já algo mais específico. E até o nome tem propósito nessa pessoa, sabe? Não é uma escolha aleatória. Geralmente escolhe porque, nessa faixa etária, esse nome era popular. Nessa classe social, esse nome foi popular, sabe? Então, até para gerar o nome dessa pessoa tem um motivo. Mas, enfim, Cláudia tem 30 anos, não é entre 25 e 20, é 30 anos exatamente. Já é formada e trabalha como supervisora de qualidade em uma pequena indústria. Ganha entre 3 mil a 5 mil, é solteira, é bem resolvida profissionalmente, gosta de comprar cosméticos pela internet, então ele especifica, não é só, gosta de comprar cosméticos pela internet, já tem um gasto mensal separado para isso e sempre atenta às novidades resenhadas pelas blogueiras. Então já mostra aí um comportamento dela. Ela já, que é algo que não tem no público não, que é, ela recorrentemente faz uma reserva para investir nisso e já mostra também através de que ela é influenciada, que no caso são blogueiras. São esses detalhes de por que ela é influenciada, comportamento que ela tem, dores que ela traz. Isso é muito específico de persona, sabe? Não tem no público-alvo. Por isso que é muito mais específico de uma pessoa. Costuma seguir digital influencers de moda e beleza no Instagram e blogs. Mora em Recife, já não é região Nordeste, é em Recife, mais especificamente, e sai toda semana com as amigas para bares e boates. Você vê que é muito específica essa informação. Gosta de estar bem vestida e de se sentir bem dentro e fora do trabalho. Isso é uma passinha. E o ICP? Provavelmente vocês já ouviram essa expressão. E ICP, epa, ICP é diferente de persona. Por quê? Vamos lá. Pode parecer meio confuso. E depois da chamada, vocês podem me acionar para tentar detalhar um pouco mais. Até quando eu estava estudando um pouco mais esse assunto, eu me confundi em muitos aspectos, mas vamos tentar entender que é persona. Personas são personagens fictícios que ajudam a entender melhor o seu consumidor, enquanto ICP é o perfil ideal de cliente, traduzindo, é a descrição do tipo de cliente que tem maior probabilidade de comprar o seu produto. Então, enquanto de um lado você tem um personagem fictício, que não existe, mas sim é apoiado em dados, do outro lado a gente tem, mais fortemente apoiado em dados, aquele cliente que mais recorrentemente compra na sua loja. Então, como é construído o ICP? Eu puxo lá a lista de compradores que eu tenho e eu identifico que a maior parte dos compradores que eu tenho são homens e têm 25 anos, sabe? Enquanto a persona, eu vou pegar essa informação e destrinchar um pouco mais, dar um nome para essa pessoa, começar a botar uma barreira, tipo, esse homem de 25 anos tem uma barreira de que não ganha o suficiente para adquirir um carro novo, sabe? Então, de um lado você cria um modelo, enquanto do outro você cria, no caso do ICP, você cria a partir de uma base de dados, sabe? Então,
parece meio nublado, parece muitas vezes a mesma coisa, mas de um lado você tem um modelo e de um lado você tem, do outro você tem uma persona criada a partir de uma base de dados. E de olho nas gerações. Isso é algo que eu gosto muito, pelo menos, de debater. E lendo o livro Marketing 5.0, que é algo que eu super indico para vocês, de Philip Kotler, conhecido como o pai do marketing aí, ele traz muito forte sobre olhar para as gerações. Então, eu trouxe uma citaçãozinha aqui do livro dele que eu achei muito interessante, até para a gente já pensar não somente em como a gente pode construir, tratar nosso consumidor agora, mas também no futuro, sabe? Então, cada geração é moldada por um ambiente sociocultural e existente e uma experiência de vida diferente. Então, eu não posso tratar, me comunicar de um jeito com a geração Z, do mesmo jeito que eu me comunico com os baby boomers, sabe? Então, cada geração tem suas especificidades e tem seu modo de ser tocado, no sentido de, essa propaganda só vai tocar essa pessoa se tiver tais e tais elementos, sabe? Cada segmento tem sua especificidade. É importante que a gente olhe para isso. E uma das maneiras de olhar é justamente através das gerações. Cada geração também tem suas preferências e atitudes distintas em relação a produtos e serviços, o que leva o profissional de marketing a reagir com diferentes ofertas, experiências do cliente e até modelos de negócio. Então, é fundamental que tenha essa personalização da sua comunicação para cada tipo de geração. E aqui ele traz que uma das problemáticas para o futuro é as empresas precisam encontrar o equilíbrio entre dois objetivos: maximizar a criação do valor do presente e começar a posicionar a marca para o futuro. Isso é uma dificuldade que existe ainda. Tá, as empresas estão muito focadas na geração X e Y, que são, é, as, seriam nossos avós e nossos pais, porque eles são a atual força do mercado de trabalho, a atual força do mercado consumidor, mas eles já algumas as empresas mais espertas as empresas mais espertas começam a olhar já para a geração Z, que é a nossa, e a Alpha, que é depois da nossa, sabe? Porque, para além de vender agora, tem que pensar no longo prazo. Então, isso é uma provocação que eu quero trazer para vocês já pensarem. Pô, tá, vou vender para a geração X e Y agora, mas o que eu posso fazer na minha J agora para sustentar meu modelo de negócio para a geração Z e Alpha e as seguintes, sabe? Então, citando Felipe Kotler, vou dissecar um pouquinho de cada uma das gerações mais relevantes que eu achei, que são, a primeira, a Baby Boomers, de 1946 a 1964, 1964, que é justamente a geração dos nossos avós. Então, o que é fundamental vocês olharem nessa geração, caso vocês vão se comunicar com elas, são idealistas, combativas, disciplinadas e têm um forte espírito coletivo. Tudo isso tem um motivo, porque eles nasceram em uma época que essas características foram demandadas, sabe? Então, essas características não vêm do nada. Vêm a partir de uma necessidade que o contexto sociocultural impôs a elas, sabe? Então, tem essas características muito fortes. É importante perceber que os baby boomers concentram hoje grande parte da riqueza mundial e as principais tomadas de decisão ao redor do mundo, tanto no comando de países quanto nas grandes empresas, passam pelas mãos deles. Então, esse é um insight fundamental para você ter quando vai falar de baby boomers. Você sabe que quando for for negociar com o dono de uma empresa, geralmente ele vai estar nesse segmento. Então, eu já sei que eu vou já quando eu for fazer meu pitch para ele, eu vou saber, pô, ele é idealista, ele é combativo, ele é disciplinado, então trazer algo que não seja tão disruptivo, mas mais tradicional seja o ideal, que é o que fala no parágrafo seguinte. Porém, é uma geração que não nasceu nem cresceu no mundo acelerado em que vivemos hoje. Por isso, são mais resistentes à mudança, então não são tão inovadores e são mais conservadores, sabe? Já priorizam a estabilidade, especialmente na carreira. Geração X, isso aqui é a geração dos nossos pais, 1965, 1980. Por serem filhos da geração anterior, ainda guardam muitas características dela. Então, isso é também importante se perceber, que eu, enquanto geração Z, tenho minhas particularidades, mas guardo algumas características dos meus pais. Sim, características
Aí tô ligando aqui no computador. Tá aqui no computador não, né? Reiniciando a internet. Tô lá, mas já tá entrando aqui. Desculpa, gente. Você, a internet tá boa? Dá para ouvir tranquilo? Boa. É, sim, então, a geração X é mais cética em relação às autoridades e governantes. Engraçado, né? Porque no parágrafo anterior diz que ele respeita as hierarquias, mas você vê que tem essa ruptura porque viveram bem no período da ditadura, aqui traduzindo para a realidade brasileira, né? Viveram bem no período da ditadura militar. Então, existe esse ceticismo em relação a órgãos governamentais, sabe? Então, vocês veem que esses comportamentos têm origens socioculturais, sabe? Além de serem mais individualistas e competitivos, justamente por esses momentos de tensão política que existiam na época. Então, talvez esse gatilho sirva na hora do pitch, de você trazer esse argumento de comprando minha solução, você vai estar à frente da concorrência, sabe? Puxar essa característica competitiva do lead talvez seja uma alternativa legal. Inclusive, lead é igual a possível cliente. A gente vai falando de expressões aqui e eu me esqueço de contextualizar, mas lead é igual a possível cliente. Quando você chega no cliente e traz esse gatilho, talvez seja um bom caminho para seguir para fechar um contrato, sabe? Então, por isso que eu acho fundamental você entender comportamentos das diferentes gerações. E outra coisa importante é que a força dessa geração está no alto poder de consumo, enquanto a geração anterior concentra as fontes de riqueza, essa é a que mais detém poder de consumo. Então, ela que consome mais no mundo. Geração Y, essa seria de tipo, dos tios, seriam dos nossos tios, digamos assim, ou dos nossos irmãos mais velhos, seriam justamente essa geração antes da nossa, que são os millennials, é, são muito mais flexíveis à mudança, justamente por já nascerem, a geração MTV, né, já nascerem com contato à internet, com contato à TV, mesmo que de maneira limitada, já era alguma mudança, já estavam acostumados à inovação, então são ávidos por inovação, como diz aí, e pelos desafios de transformação. Para além, para eles, não importa tanto a estabilidade, e sim a paixão, a ousadia e a experiência. Então, você vê que esse cliente, fa... o gatilho principal dele é a mudança, é a transformação, é a paixão por aquele produto, a paixão por aquela marca. Ok, aí, gente. Eu vi a câmera de deck saindo. Não, né? Pronto, perfeito. E pronto. Eles priorizam, então, esse é um insight fundamental também, que é eles priorizam a sustentabilidade e defendem o consumo consciente. Então, a partir dessa geração, você começa a ver que consumo como uma atitude ativista, sabe? Então, vou comprar de marcas que não usam seus produtos testados, não testam produtos em animais. Vou comprar essa marca porque a cada produto que eu compro, ele planta uma árvore em tal lugar. Vou comprar essa marca porque ela defende as pautas que eu defendo, sabe? Então, a partir desse momento, a partir dessa geração, você entende consumo como ato de ativismo também. Então, é importante entender isso. E também são caracterizados como imediatistas. Então, gatilho de fecha logo o contrato, prazo, gatilhos de urgência, de prazos, funcionam super bem com essa geração. Geração Z, a nossa geração, 1997 a 2009, são nativos digitais, então já nasceram emergidos na tecnologia, então a gente não existe essa divisão entre o mundo offline e o mundo online, então para a gente é omnichannel que é tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, para a gente, o celular faz parte do nosso dia a dia, quando no é o celular, a TV é o rádio, enfim, tudo, a gente não tem essa distinção, tudo é o mesmo mundo, diferente da geração anterior. Então, são extremamente ágeis e multitarefas, muito por viver na época do Big Data. Então, a gente
consome muita informação e sabe lidar bem com isso, sabe? A gente não se cansa de receber essa informação. A gente até pode tem assuntos que são mais densos e tal, que a gente pode ficar cansado, mas a gente recebe muita informação, a gente está acostumado a armazenar, dispensar, enfim, tratar aquela informação no nosso cérebro, sabe? Então, o tanto de coisa que a gente vê no dia a dia, a gente para assistir um vídeo no YouTube, para assistir uma série, vai assistir uma aula da faculdade, sai, está no ônibus, vê uma propaganda, volta para casa, já entra numa reunião, aprende outra coisa, vai e vende para o cliente, já está já está consumindo outra coisa, sabe? Em todos esses ambientes a gente consegue armazenar e coletar coisas que no final do dia a gente dispensa ou fixa, mas a gente está acostumado a tratar desse tanto de informação, sabe? E, diferente da geração anterior, na verdade, eles são, tal qual a geração anterior a gente é preocupado com consumo sustentável, consumo como forma de ativismo, mas a gente vai além e transforma realmente em ativismo. A gente vai, mobiliza campanhas nas redes sociais para definir determinada pauta, a gente transforma aquilo em ação. O inconformismo se transforma em ação aqui na nossa geração. Por fim, são mais pragmáticos e críticos e realistas. A gente não é tão idealista quanto a geração anterior, muito por conta, no contexto brasileiro, a gente tem vivido muitas crises políticas e financeiras. Então, a gente se preocupa muito mais com a estabilidade financeira. Então, tá, estou no MEG porque quero construir meu portfólio, quero construir minha experiência para chegar no mercado de trabalho seguro. Entende? Até nisso a gente é realista, a gente é crítico, a gente é pragmático, porque a gente vai fazer o caminho para ter uma vida mais segura possível, sabe? E, por fim, a geração alfa, de 2010 a 2025, então, dos nossos irmãozinhos, dos nossos futuros filhos, essa vai ser essa geração. Ainda não entraram no mercado consumidor, mas já fazem parte de algumas previsões dos estudos de marketing. É um público que será ainda mais militante e transformador, pelo menos é alguma das previsões, levando adiante uma característica nossa que é a geração anterior, e sua relação com as novas tecnologias, IAs, machine learning, etc., vão inaugurar novas possibilidades e problemáticas para o futuro próximo. Então, toda essa discussão que a gente já está tendo de qual a ética de se usar o chat GPT, inteligências artificiais, enfim, tudo isso será exponencializado na geração deles. Então, ainda não temos muitas características certas dessa geração, mas já conseguimos prever alguns comportamentos e entender como a gente, quanto a Jota, pode, a partir dessas características, trabalhar um pitch, trabalhar uma comunicação, trabalhar a nossa identidade visual, sabe? Massa. Oi, pode falar, Breno. Fazer um comentário aqui. Ontem eu falei no treinamento brevemente sobre o planejamento estratégico da rede, que é o pé da rede, né? E aí, eu não falei isso ontem, mas acho que acaba caindo aqui. O planejamento estratégico da rede, ele é feito para um triênio. Então, esse planejamento estratégico que a gente está vivendo agora, ele foi inaugurado, ele foi apresentado no final de 2021 para 2022, e no caso, ele fica vigente até 2024. E aí vai ser muito bom, porque olhando para essa questão da geração alfa, vocês vão pegar um planejamento estratégico da rede que já vai ter tendências muito diferentes do que a gente tem agora. Então vai ser uma oportunidade muito boa para explorar como vocês vão agir, né, dentro desse planejamento estratégico e como a geração alfa se enquadra nisso também, porque n- não necessariamente vai comprar o serviço, mas vai estar dentro da EJ. Então, como que essa pessoa vai conseguir transformar isso de dentro? Eu acho que vai ser muito massa. Não vou estar aqui para ver, mas vai ser massa, né? Então, é justamente isso que eu quero provocar, assim, a partir disso, a partir da apresentação da geração alfa, o que é que a gente pode pensar de possibilidade para além das vendas no MEG, pensar na geração alfa. Então, é bem isso. O próximo planejamento estratégico, a gente vai pensar, pô, como inserir a geração alfa nas EJs. E, por fim, vamos falar de branding, também uma segunda parte que eu gosto muito de falar, que já entra um pouquinho em posicionamento de marca. Então, o que é posicionamento de marca? Segundo nossa querida Jussá e Silas, é o lugar que a empresa quer ocupar no coração e na mente do público-alvo. Então, é a união entre segmento e diferenciação. Eu tenho um segmento que é tecnologia e meu diferencial para a Apple e a Microsoft é o quê? Sabe? Então, é isso. É você encontrar um lugar... Jussá, presidente de Pernambuco. É encontrar um lugar na mente e no coração dos consumidores ali,
a partir do seu segmento e da sua diferenciação dos demais, sabe? A gente não pode ser igual à concorrência, senão qual é o nosso diferencial? O que é que a gente consegue, como é que a gente vai estar no coração, na mente dos nossos consumidores se somos iguais a todo mundo, sabe? Então é isso, é encontrar esse espaço no imaginário popular. Então, fatores fundamentais para a construção de uma marca. Descobrir o posicionamento de marca. Descobrir a necessidade e a preferência dos consumidores. Novamente, consumidores são um ponto central para a construção de uma marca. Então, descobrir a necessidade deles. Analisar a concorrência. Conectar os valores, percepções e pensamentos à marca. Conectar com os usuários em um nível humano. Então, consumidores, a geração X e Y até poderiam aceitar um pouco mais, mas a partir da nossa geração a gente não consegue consumir uma marca se ela não se conectar de alguma forma comigo. Isso eu vou falar mais no próximo tópico. Agregar valor, então aquela marca tem que me agregar valor de alguma forma. Se eu comprar uma Havaianas é porque ela é útil para mim e quando eu estou aqui em casa. Quando eu vou para a praia, eu gosto de estar com a Havaianas, sabe? Reforçar qualidades diferenciadoras. Você tem que se diferenciar da concorrência. Então, cases, novamente, nome no copo do cliente, não é qualquer cafeteria que bota o nome Heitor ali no copo no meu copo. E abra a felicidade da Coca-Cola. Outro case super importante é somos apaixonados por transformar Pernambuco. Isso é algo muito nosso. A gente é apaixonado por transformar Pernambuco, sabe? Então, essa é a fé, gente. Love Marks. Esse é um assunto que eu sou literalmente apaixonado. Quero muito ler de fato o livro desse autor. Mas o que acontece? Kevin Roberts elaborou uma teoria que se chama Love Marks, que são a junção entre marca e o amor que as pessoas sentem, que é basicamente assim. Love Mark é aquela aquela marca que conseguiu se posicionar como a primeira opção do seu público-alvo, graças à geração de um vínculo emocional bem consolidado. Bem consolidadas, que fazem com que a fidelidade e o compromisso dos seus consumidores se transformem em amor pela marca. E esse vínculo só ocorrerá se a marca conseguir desenvolver 3 elementos: sensualidade, intimidade e mistério. Ele usa muito essas 3 palavras porque ele relaciona muito ao amor afetivo humano. Mas é importante você ser uma love mark é basicamente o ápice que uma marca pode ser, sabe? Eu compro essa marca porque eu me relaciono com ela de alguma forma. E eu vou detalhar como é que você pode se tornar uma love mark. Claro que é uma marca muito grande, tipo Apple, a love mark, Coca-Cola, Spotify e tal, porque elas se conectam com a gente de alguma forma. E se conectam através desses 3 tópicos. Sensualidade. Segundo Kevin Roberts, uma marca sensual quando tem a capacidade de estimular cada um dos nossos sentidos. Então, quando eu estou no festival, por exemplo, e eu vejo o logo do Spotify ali, eu vejo que o Spotify está patrocinando o show de um artista que eu quero muito ir, sei lá, Justin Bieber. O Spotify trouxe Justin Bieber aqui para o Recife. Como é que eu não vou amar uma marca que trouxe ele para cá, sabe? Então, é isso. É como eu posso estimular meu consumidor, seja, seja visualmente, auditivamente, olfativamente, a ele gostar da minha marca, sabe? É gerar esse vínculo com ele. Intimidade. A intimidade se refere ao fato de a marca não de que as marcas são capazes de ter uma relação íntima com os clientes. Isso quer dizer que o compromisso, a paixão e a empatia são as bases que sustentam a relação entre consumidores e a marca. Então, não se trata mais de vender, comprar e ser uma relação pessoal. Significa ter uma relação. Tanto que quando você chega numa perfumaria, você sente o cheiro ali daquela perfumaria. Quando a atendente vai lhe atender, ele pergunta o seu nome. Não é mais sobre, quero comprar, quero vender. É isso, é você criar uma relação, você ter essa intimidade entre a marca e a pessoa, porque é a partir dessa relação que eu, Heitor, vou escolher, vamos supor, a Nike e a Adidas, sabe? Então, é essencial que tenha essa humanização, digamos assim, da marca. Depois eu vou comentar direitinho, mas essa palavra é perfeita para definir a marca, humanização. Mistério. Falar sobre mistério refere-se ao fato de que as marcas sempre devem gerar expectativa no seu consumidor. Ou seja, é preciso gerar uma emoção inesperada nos clientes ao conhecerem seu produto. Então, não adianta a Samsung lançar um telefone novo todo ano se não tem algo a mais naquele celular, sabe?
seja uma nova caneta, seja um novo design, seja uma nova cor, algo a mais tem que ter ali, porque qual é a graça de consumir algo que já é igual ao anterior, sabe? A gente, enquanto marca, enquanto AJ, tem que saber como causar esse mistério, como trazer um elemento novo, um elemento surpreendente para o consumidor, porque se a pessoa consumir sempre a mesma coisa, qual vai ser o estímulo que ele vai ter para, sei lá, consumir algo a mais, sabe? Então, tem que ter essa junção de você é, ter essa intimidade, provocar um mistério no imaginário do consumidor e ter uma relação, estabelecer essa relação com o consumidor. E terminando o assunto de Love Marks, que esse é o objetivo de toda a marca, vamos falar de canais de comunicação. Aí já vem muito para o meu campo de estudo, que é a publicidade, que o que é? O que são canais de comunicação? Basicamente é onde você se comunica. Os canais de comunicação são todos aqueles meios que você utiliza para estabelecer um contato com o seu consumidor. E podem ser subdivididos em online e offline. O mídia é um canal de comunicação. A rádio é um canal de comunicação. A TV, o jornal, uma conversa pessoalmente é um canal de comunicação, sabe? Então, se subdividem nesses dois tópicos que... Opa! Offline, tudo aquilo que está fora da internet. Então, são todos aqueles canais de comunicação que não necessitam diretamente da internet para que sua comunicação funcione. Então, sim, jornal, rádio e TV, surpreendentemente, são considerados offline, porque não depende da internet. Sim, depende de tecnologia, depende de fiação, depende de eletricidade, mas não depende de internet para funcionar. Então, outdoors, pontos de venda, lambe-lambe, posters já são mais clássicos, né? Que você vê realmente papel, tem textura. Mas são esses pontos de contato que não precisam de internet. É importante que tenha isso em mente. São os offline. Os online, a gente já domina total disso, que é tudo presente no www.com. São todos aqueles canais de comunicação que necessitam diretamente de internet para a sua comunicação. Então, redes sociais, blogs, e-mails, sites, etc. Você precisa de internet para acessar esses meios. Então, esses são os canais online. Isso quer dizer que minha J deve ter presença digital, deve ter, e para isso, o que minha J precisa ter, né, dentro dessa presença digital? Pontos essenciais que a gente, enquanto federação, acha importante que uma J tenha. Instagram. Instagram oficial para você se comunicar com o público externo e um Instagram para o Insta, né, para endomarketing, que é justamente essa relação de você com o seu colaborador, porque nova tendência do mercado. Não adianta você só ter uma boa relação com o seu cliente externo se o seu colaborador não está satisfeito. Então, esse Instagram interno é fundamental para você estabelecer essa relação, seja com alguma brincadeirinha, algum aviso que é fundamental também nessa comunicação, seja por um reconhecimento, um uma celebração de aniversário. Vamos supor, nesse mês temos aniversário de Amandinha, vamos botar a fotinho dela ali com parabéns, sabe? Então, é fundamental que a gente tenha, sim, o Instagram oficial, porque é o nosso principal ponto de contato com os clientes externos, mas é fundamental que a gente tenha o Insta também para ter essa relação com nossa própria Java, sabe? LinkedIn, fundamental, principal rede social profissional do mundo. Então, é essencial que seu RJ esteja lá, principalmente para mostrar feitos relacionados a feitos profissionais. Então, enquanto o Instagram você pode ter uma liberdade maior de, vou postar um videozinho mais engraçadinho, vou investir em um conteúdo mais lúdico. No LinkedIn é recomendável que você siga aquele padrãozinho LinkedIn, sabe? Então, minha J participou do Energy Rio em tal data, aprendeu tais coisas, se conectou com tais parceiros, sabe? A minha J está desenvolvendo um novo produto, então é fundamental que você utilize ele como seu portfólio da sua empresa, digamos assim, sabe? Mas portfólio digital, a gente fala um pouquinho de portfólio depois. Perfeito, Dex deu uma dica. E Facebook, fundamental para posicionamento de marca, ainda mais se for pensar em comunicação com a geração X e Y, porque sim, o Facebook ainda existe e é famoso entre essas gerações anteriores. Então, é fundamental que vocês explorem o Facebook, principalmente porque também está muito conectado ao Instagram. E é isso. Porém, então, retomando o storytelling, né? Isso quer dizer que minha J deve ter uma presença digital, porém, não exclusivamente. Por que eu destaco isso?
Muitas vezes a gente pensa que, pronto, estou com a presença digital, estou garantido, vou vender para todos os clientes. Às vezes sim, às vezes faz sentido, às vezes o cliente só está no meio digital, mas quando ele não está, sabe? Eu acho que quanto a J, a gente tem que também, eu acho que eu sinto que ainda um bloqueio do MEG, como todo brasileiro, é esse, de explorar outras vez. Inclusive, meu cachorro está dormindo aqui do lado, então isso é ele roncando e tal. Enfim. É, então, a gente, quanto J, pode explorar um anúncio no rádio, pode explorar um anúncio em jornal, a gente pode explorar esses outros meios se o nosso cliente estiver lá. Então, moral da história, é a necessidade do consumidor que lhe dará a resposta sempre. Então, é onde seu consumidor estiver que você também vai estar e também onde você vai estar, onde você vai se comunicar, sabe? Então, é fundamental que você tenha isso em mente. É a necessidade do consumidor que lhe dará as respostas sempre. Então, tenha essa frase em mente que você vai conseguir desenvolver 50% do seu trabalho de marketing. Por fim, queria falar um pouquinho de portfólio e como aplico todos esses conceitos apresentados, identidade visual, consumidor, branding, na construção de um portfólio. Identidade visual. Construa um documento de acordo com sua identidade de marca. Então, utilize as tipografias, cores, logos e elementos estabelecidos antecipadamente. Não adianta você criar um portfólio se aquele portfólio não tem nada a ver com sua marca. Se minha marca, vou pegar o exemplo do Cid, é um EJ que tem a cor muito marcante, o verde. Como é que eu vou criar um portfólio com a cor predominantemente vermelha, sabe? Vai estar muito desconexo. Então, num portfólio é essencial que sua marca seja vista ali, sabe? Não necessariamente com a logo, mas com elementos que lembrem ela. Consumidores, é fundamental que você conheça seu cliente, pois será através desse conhecimento que você saberá como construir a comunicação, saberá como construir comunicações verbais e não verbais. Então, elementos, imagens também contam muito na criação de portfólio, mas adequada para a necessidade apresentada. Então, é essencial que você tenha conhecimento sobre o seu consumidor, porque lá no seu portfólio você vai falar vai falar como ele fala, sabe? Não adianta eu chegar para, se meu consumidor é um baby boomer, e chegar jogar um termo mais técnico, vamos supor, venha cá desenvolver um software. O baby boomer vai olhar para o software e dizer, tá, o que é isso? Não adianta, a gente tem que falar com uma fala, a expressão dele, sabe? Então, conheça o seu consumidor para que você consiga se comunicar da melhor forma e transmitir o seu serviço, sua mensagem, seus valores da melhor forma. E branding. Por fim, encante o cliente com seu portfólio. Faça daquela atividade que geralmente é maçante. Vou ler um portfólio de empresa, vou contratar o serviço. Faça daquilo uma experiência legal para ele. Então, apresente sua empresa de maneira interessante e instigante. Novamente, love marketing. Love marketing. Marcas do amor. Seja misterioso misterioso, vamos botar um ponto aí, seja claro, então não deixe seu portfólio confuso, mas torne ele interessante visualmente para que o seu cliente não ache aquilo maçante, sabe? Então, afinal de contas, é, afinal, até nessas horas, você está criando uma relação, vendendo e consolidando sua marca no imaginário do cliente. Então, é fundamental que você una esses três conceitos quando for criar seu portfólio, quando for criar um portfólio para sua empresa. Então, aqui tem pequenos exemplos. Você vê que todo portfólio segue uma mesma identidade visual, com cores ali no roxo, rosa e um laranja neon. Você vê que até nas fotos você vê um padrão. Fotos predominantemente com todas sem saturação, basicamente. É, o título em laranja sempre, as letras mais miudinhas, sabe? Então, um exemplo aqui e aqui também, que você vê que não é necessariamente igual todas as páginas, mas você vê que tem uma identidade que parece uma mesma marca, sabe, durante todo o portfólio. E você vê que não cansa, porque foi construído de maneira dinâmica. Tem imagens, reveza com textos mais curtinhos, mais objetivos. Visualmente é agradável de ver, então tenham cuidado na construção do portfólio. Por fim, queria saber quem gosta de presente, porque eu trouxe uma surpresinha para vocês. Vou deixar o QR Code aqui, vou deixar o link também aqui para vocês escanearem. Mas uma coisa que toda vez que eu via na apresentação da galera, tipo,
botou um QR Code, mas eu estou vendo pelo celular. Então, do que adianta você me dar esse presente se eu não consigo ter acesso a ele? Calma que eu vou disponibilizar essa apresentação, mas o presente, basicamente, para vocês é esse templatezinho de crie sua persona. Eu adoro quando nas palestras, enfim, que eu vou, treinamentos, me dão alguma coisa para produzir depois. Então, esse que seria o meu mini presentinho para vocês de literalmente, é um preencha que você terá a sua persona. Então, tem vários detalhes aí, a foto da sua persona, nome, idade, gênero, profissão, mini biografia, personalidade, hobbies, lazer, necessidades, de tudo um pouco, e até botei uma seção opcional, assim, que não é essencial na construção da persona, mas se você conseguir preencher, perfeito, porque você vai ter mais detalhes. Então, outros dados demográficos, onde vive, qual a sua renda familiar, e etc. Canais de comunicação, isso, na verdade, deveria botar no fundamental, mas vou deixar aí. Influências, então, o que influencia ele, no caso lá da outra pessoa foi a blogueiras, então é legal você saber o que influencia, até para saber como influenciar. E te oferecer uma solução, como sua solução ajudará uma pessoa, como sua solução ajudará essa pessoa. Sua solução toca nas dores dela, sabe? Então, são pequenos insights aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muita coisa para apresentar em pouco tempo. Mas eu espero que tenha sido proveitoso esse momento. Eu vou disponibilizar esse templatezinho para vocês. Espero que vocês consigam desenvolver uma persona. Obrigado pela atenção e qualquer coisa é só me chamar aqui no LinkedIn, chama a FAGEP também no LinkedIn, no Instagram. E qualquer coisa estou por aqui para ajudar vocês. É isso, galera.